Os verdadeiros caçadores sabem que as perguntas e o silêncio são as armas mais mortíferas, enquanto a maioria dos homens persegue palavras como flechas, contando histórias para despertar o interesse dela. Eles deixam cicatrizes na mente dela que só podem ser curadas por si. Pense no cérebro dela como um campo de batalha, onde as suas perguntas levantam bandeiras que ela é incapaz de remover sozinha. Ela vai embora, mas o conflito interno continua, puxando-a em direção a si, o general que iniciou tudo. Irmão, aquele que domina a pergunta torna-se inesquecível num mundo cheio de ruído. Em vez de anunciar as suas vitórias, ele descobre as dela. Isso é revelação, não manipulação. Revelamos como as perguntas criam cadeias obsessivas, recorrendo às sombras do desejo de poder de Nietzsche e aos arquétipos de Jung. Golpes que revelam o seu eu subjacente, não as perguntas superficiais das entrevistas de emprego. Pense nisto. Quantas vezes você se esforçou para esquecer e depois a viu desaparecer? Vamos dissipar essa ilusão agora. Fornecemos 4 leis da conversa magnética. Cada uma delas, uma espada psicológica afiada pelo fogo do cérebro e pela sabedoria estoica. Coloque-as em prática e veja como ela anseia por realização. Ignore-as e continue a ser uma lembrança do passado dela. Lei 1. O sonho não dito. Acenda o fogo secreto dela. Observe. Os homens falam incessantemente sobre os seus objetivos, exibindo os seus egos como troféus, e ela acena com a cabeça educadamente, com os pensamentos já a fugir. Justificativa. Esta lei ecoa a afirmação de Epíctetos de que temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos, o que é uma exigência estoica de introspecção. Que sonho você tem medo de admitir? É a pergunta que abre o cofre dos seus desejos secretos. Psicologicamente, isso causa picos de dopamina relacionados à vulnerabilidade. O cérebro dela recompensa o risco com oxitocina, que promove a conexão. No entanto, qual é o poder real? O eu sombra de Jung é revelado, inacabado e sem reciprocidade, criando um ciclo aberto. Ela fica pensando: ele viu o meu segredo, agora preciso do dele. Por exemplo, imagem. O consultor Gabriel, de 31 anos, está preso num ciclo de conversas infrutíferas. Impressionante, mas invisível, ele discutiu as suas aventuras e negócios. Ele fez uma pausa numa noite, no meio de uma conversa sobre o tempo e o trabalho. Que sonho você tem medo de admitir? Depois de ser ridicularizada pela sua jaula corporativa, ela congelou e então revelou o seu desejo reprimido de escrever romances. Horas depois, quando estava sozinha, ela continuava a pensar nele, o homem que a descobriu sem condená-la. Lição: escolha o momento certo, quando o rapor estiver fervilhando e a superfície do gelo tiver derretido. Deixe a tensão aumentar antes de sondar. A vulnerabilidade dela faz de você um aliado, em vez de uma ameaça. O laço se aperta à medida que você lhe dá uma retribuição sutil. Ela ficará ansiosa pelo seu próximo sonho. Depois de dominar isso, você será o espelho que ela não consegue quebrar sozinha, não um contador de histórias. Lei 2. O desempenho dela foi quebrado quando a máscara foi revelada. Olha, ela vem armada com boas maneiras e as suas respostas são encenadas como uma peça, perfeitas demais, reservadas demais, de modo que você pode ver a fachada, mas é incapaz de quebrá-la. Justificativa. Qual versão de se quer que eu conheça primeiro? É uma pergunta que destaca a multiplicidade do eu, baseando-se na crítica de Nietzsche à mentalidade de rebanho. Ela perturba as personalidades em piloto automático, forçando a metaconsciência.
Em termos de comportamento, ela tira partido da escassez. Como a autenticidade é incomum, o cérebro dela anseia pela adrenalina de tirar a máscara. O ciclo inacabado? Ela é atraída por ações mais profundas no vosso drama conjunto, depois de teres reconhecido a sua atuação, e agora questiona a tua. Exemplo: os seus sorrisos calibrados durante o café foram observados por Andrés, um engenheiro de 29 anos que estava cansado da mesma conversa de sempre sobre passatempos. Qual versão de ti mesma gostarias que eu conhecesse primeiro? Porque esta versão polida parece ter camadas por baixo. Ela riu antes de reconhecer que estava em modo encontro, prudente e cuidadosa. O que aconteceu a seguir? Riso sem filtro e história sem retoques, sobre a loucura do fim de semana com os amigos. Mensagens de texto chegaram dias depois. Ela também precisava de descascar as camadas dele. Lição: use respostas ensaiadas e olhares evasivos quando a performatividade estiver no auge. É alegre, mas perspicaz, permitindo que a verdade seja dita. O controlo é exigido pelo estoicismo. Não tenha pressa e dê espaço a si mesmo. Com o ego dela submetido ao seu comando silencioso, essa lei transforma a conversa de um monólogo em um dueto. Se falhar, será apenas mais um espectador. Se tiver sucesso, ela ficará fixada no roteiro que vocês escreveram juntos. Lei 3. Ancora o passado dela ao seu presente. A emoção revivida. Nota: as discussões são superficiais. Os medos são minimizados. As aventuras são mencionadas, deixando lacunas emocionais onde a fixação pode crescer. Justificativa: com base nas meditações temporais de Marco Aurélio e no treino pavloviano, isto pergunta: quando foi a última vez que sentiu pura alegria, medo real, liberdade absoluta? De acordo com a neurociência, a recordação reativa os circuitos cerebrais, permitindo que se experimente novamente a euforia. Transferência de associação. Você está ligado à emoção ressuscitada dela. O ciclo? Ela anseia por alcançar novos patamares com você como impulso. Comparar os altos anteriores e os baixos atuais revela as lacunas dela, que você poderia corrigir. A filosofia da profundidade. Por exemplo, a arquiteta Isabella, de 35 anos, partilhou casualmente a sua experiência de paraquedismo durante um passeio. Ele não adormeceu. Quando foi a última vez que sentiste aquela adrenalina pura novamente? Anos inertes, existência confinada à rotina, silêncio, depois dilúvio. A voz dentro da minha cabeça rugiu. Ele fez-me sentir viva só de conversar. Eles perseguiram-se durante semanas, e ela ansiava por experimentar aquela intensidade novamente com ele. Lição: ser capaz de te ajustar a novos sentimentos. Ser feliz nas vitórias, assustado nos perigos. Fique atento a sinais de fraqueza no meio do fluxo. Absorva em vez de aconselhar. Esta lei divide as pessoas. A sua tranquilidade encontra a turbulência dos seus sentimentos anteriores. Viciada na euforia, o cérebro dela precisa de um bis. Considere isto. Quantos homens acendem o fogo dela sem se queimarem? Seja esse incomum. Lei 4. O remorso desconhecido. Crie uma parceria nas sombras dela. Nota: enquanto conversas superficiais evitam as cicatrizes, uma conexão genuína requer investigação. No entanto, os homens têm medo das profundezas e permanecem esquecíveis e superficiais. Resposta: se pudesses mudar uma decisão na tua vida, qual seria e por quê? Esta pergunta é motivada pela incorporação da sombra por Jung e pela aceitação estoica do destino. Ela expõe valores fundamentais e acessa arrependimentos. A confiança é aumentada pela vulnerabilidade
A oxitocina aumenta e a história dela é reescrita com você como confidente. O terrível ciclo. Você se torna indispensável ao compartilhar o peso da redenção. Ela precisa da sua história para se equilibrar e do seu ouvido para encerrar o assunto. Por exemplo, no quinto encontro, Rodrigo, um médico de 38 anos, sentiu o reflexo dela atingir o auge. Se pudesse mudar uma decisão, qual seria e por quê? As lágrimas vieram. Paixão enterrada. Carreira sufocada pela pressão familiar. Ele falou sobre as suas próprias oportunidades perdidas no amor. Isso cimentou o vínculo. Casaram-se meses depois. Ele entende os meus fantasmas. Juntos, nós os banimos. Ela pensava frequentemente. Lição. Troca pós-vulnerabilidade. Guarde para águas profundas. Alternativa. Que conselho daria a si mesma há 10 anos? Reduz a carga. Reconheça em silêncio e valida a coragem. A disciplina é exigida por esta lei. Apenas esteja presente, sem soluções. Polarize a necessidade do poder. O respeito dela pelo homem que se aprofunda. A simpatia dela pelo jovem que explora superficialmente. Lei 5. Construa sem destruir. A estrutura da progressão. Os homens usam frases como espalhado, opressor e decepcionante para fazer as pessoas recuarem de uma possível paixão. Justificativa. Sequência. O meio-termo de Aristóteles. Equilibrar a intensidade. É ensinado nas aulas de filosofia. As leis são desenvolvidas primeiro sonhando com a admissão, mascarando a autenticidade, sentindo a ressurreição e lamentando a aliança. Listas de verificação mecânicas cheiram a desespero. O interesse real o alimenta. A chave é a reciprocidade. Tenha as suas respostas preparadas e o seu ego sob controlo. O conjunto do ciclo. A mente dela enredada em encontros, cada fio inacabado tecendo uma teia. Exemplo. Um cliente acumulou encontros, pois estava absorto em aventuras de uma noite. Primeiro encontro. O sonho despertou a curiosidade. Segundo. A verdade foi revelada pela máscara. Terceiro. O fogo foi aceso pela emoção. Quarto. Almas ligadas pelo arrependimento. A fixação floresceu, sem mais fantasmas. Lição. Sinta a resistência. Mude e cure a progressão. Genuinidade em vez de falsidade. O domínio é garantido por esta meta-lei. Colha o desejo, controle a construção. Lei 6. Mantenha o espaço, colha o poder. A recepção da revelação. Observe. Os homens tropeçam quando ela expõe a sua alma, interrompendo com analogias, minimizando com clichés e dando conselhos não solicitados, destruindo a delicada ponte. A essência do estoicismo é suportar sem responder. A sua compostura durante aqueles 5 segundos após a revelação confirma a tempestade dela. Psicologia. A escuta ativa fortalece o apego, através do aumento das endorfinas. A vulnerabilidade dela, insatisfeita em outros lugares, atrai-a para sua fortaleza, amplificando o ciclo. Por exemplo, um homem apressou a sua história depois de partilhar um sonho. A conexão se rompeu. Outra pessoa fez uma pausa e disse: "Isso exigiu coragem." Ela se derreteu e quis mais. Lição. A sua maior arma é o silêncio. Apenas estar presente, sem soluções. Rapazes e homens são separados por esta lei. Disciplina no eco. Saiba quando se afastar.
Lei 7. O discernimento da profundidade. Observação. Nem todos estão prontos para mergulhar. Alguns ficam nas águas rasas e evitam ou se esquivam das suas investidas. O Übermensch de Nietzsche transcende a incompatibilidade para explicar. Se ela recusar, não insista. A profundidade entre os dois é necessária para a compatibilidade. Procurar alguém que retribua e o liberte das amarras da piedade é o ciclo definitivo. Exemplo: uma resposta humorística a uma sondagem. Ele pressionou, perdeu. Notado por outra pessoa, ele recuou. Encontrou alguém compatível, que mergulhou de bom grado. Lição: reconheça as pistas e recue com elegância. Atrair quem é digno, em vez de persuadir quem não está disposto, é o que significa o verdadeiro poder. Essas leis são reflexos da sua própria disciplina, não feitiços. Elas criam fixação a partir de nada mais do que palavras, tecidas a partir dos fios da psicologia e do aço da filosofia. Agora, tome posse do campo de batalha que viu nos pensamentos dela. No entanto, tenha em mente que o poder que não é empregado é desperdiçado. Irmão, quantos ciclos você deixou em aberto? Qual lei lhe atrai e qual lhe assusta? Deixe-me saber nos comentários. Outra pessoa pode ser armada pela sua verdade.